Peppa Pig está cheia de mistérios, e entre os vários mistérios que circulam por aí, um dos mais populares é sobre a Madame Gazella ser uma vampira. Madame Gazella é a professora da Peppa e é famosa por possivelmente ter centenas de anos. Neste vídeo vamos explicar por que ela é uma vampira. A teoria surgiu após o lançamento da música Madame Gazella Tinha um Castelo. No videoclipe, todos no mundo da Peppa comemoram o Halloween. Na parte final do vídeo, quando a Peppa vai brincar com a Madame Gazella, há um espelho ao fundo. No entanto, só vemos o reflexo da Peppa, mesmo com a Madame Gazella em frente ao espelho. Nessa mesma cena, podemos perceber que a Peppa se assusta quando percebe que a Madame Gazella não tem reflexo algum. Se observarmos a reação da Madame Gazella, vemos que ela não se surpreende. Talvez ela nem esteja tentando esconder o fato de que é uma vampira. Se você sabe o que são vampiros, deve saber que eles não têm reflexo. Mesmo diante de um espelho, ninguém os vê nele. Então esse é certamente um ponto forte que prova que Madame Gazella pode, de fato, ser uma vampira. Esta é só uma das várias pistas que achamos. No episódio A Casa da Madame Gazella, Peppa, George, Mamãe e Papai Pig foram visitar a Madame Gazella. Ao entrarem na casa, todos escorregam, pois ela está inclinada. Quando Peppa e George param de escorregar, nota-se um quadro na parede. Nele, vemos alguém que deve ser o Sr. Gazella, marido da Madame Gazella. E outra coisa, a foto era em preto e branco, indicando que foi tirada há muito tempo. Como Madame Gazella mora sozinha, é provável que seu marido já tenha falecido. Mais tarde no episódio, em um flashback, vemos de novo a mesma foto, mas o problema é: Madame Gazella disse que isso foi há muito tempo, quando a árvore de Natal era pequena, mas agora está enorme. E pesquisas nos dizem que pode levar até 40 anos para uma árvore assim crescer tanto. Agora, há duas perguntas aqui. Se o flashback foi há 40 anos, por que Madame Gazella não mudou de aparência? E o marido dela faleceu há tanto tempo, isso provavelmente significa que eles se casaram há centenas e centenas de anos. Como o marido dela era normal, faleceu, mas Madame Gazella ainda vive. E não é só isso. Mais tarde, quando o Sr. Touro acha morcegos na árvore, Madame Gazella diz que eles lembram seu antigo país, tema do próximo ponto. Outro argumento forte de que Madame Gazella é vampira é sua idade. Madame Gazella aparenta ter centenas de anos, algo impossível para um ser vivo comum. Um fato que comprova esse ponto ocorre no episódio Estrela do Jardim de Infância. Neste episódio, Peppa ganha sua primeira estrela do Jardim de Infância por fazer um desenho de sua casa. Mais tarde, quando ela pergunta ao Papai Pig se já ganhou a estrela, há um flashback. E se olharmos para Madame Gazella, embora seja possível notar que a personagem realmente envelheceu alguns anos fisicamente, ela não parece ter envelhecido a ponto de parecer a avó de alguém. Como vemos nos casos do Vovô Pig e do Vovô Cachorro, ambos com barbas e bigodes brancos pela idade. Enquanto isso, Madame Gazella é quase igual à versão que ensinou todos os pais no desenho. Isso só é possível porque vampiros nunca envelhecem. Eles permanecem com a mesma aparência de quando se tornaram vampiros para sempre. Como discutimos anteriormente, Madame Gazella não tem nenhum reflexo. Se você não sabe, não ter reflexo é o mesmo que não ter alma. Vampiros não aparecem em espelhos nem fotos. A falta de reflexo da Madame Gazella aparece em outros momentos além do já citado neste vídeo. No episódio A Festa de Abóbora de Halloween da Peppa Pig, Suzy, melhor amiga da Peppa, conversa com Madame Gazella e mostra sua fantasia de vampiro. E nesse momento, assim como aconteceu com a Peppa no primeiro exemplo, não há absolutamente nenhum reflexo da Madame Gazella no espelho atrás dela. Só Suzy aparece como se estivesse sozinha. Quando Suzy fala que brinca de vampiro, Madame Gazella comenta isso. Essas palavras lhe lembram muito sua cidade natal. Vampiro que traz lembranças do velho país. Mas que cidade natal faz lembrar de vampiros? Só pode ser a Transilvânia, terra de Drácula? Claro, isso além do fato de que ela realmente não tem reflexo, o que certamente não foi um erro de edição, mas algo colocado de propósito no episódio. Para confirmar a teoria de que Madame Gazella é uma vampira, agora esta próxima evidência certamente vai convencer você de que Madame Gazella é de fato uma vampira. Se você observou Madame Gazella de perto, vai notar que ela tem características anormais. Outro ponto que prova que Madame Gazella é realmente uma vampira é o fato de que ela consegue fazer coisas que nenhum outro ser normal consegue fazer no mundo da Peppa. Por exemplo, em um dos episódios, a professora vai brincar com as crianças e consegue chutar a bola com tanta força que ela simplesmente quebra o telhado da escola. Agora, a questão aqui é normal uma senhora com mais de 100 anos ter a capacidade de fazer uma coisa dessas? Sinceramente, isso é impossível a menos que a pessoa tenha uma força enorme como os vampiros.
Outra vez, vemos a professora agindo de forma totalmente diferente do que qualquer pessoa comum faria no episódio Sol, Mar e Neve. As mães das crianças e Madame Gazella decidem ir à praia. Em um dia de neve intensa, a professora permite que todos entrem no mar, já que não está congelado. Ela mergulha na água gelada como se nada fosse e ainda diz: "A água está maravilhosa." Isso realmente não é algo que qualquer pessoa faria. Mamãe Pig até tentou, mas ficou tão gelada que praticamente saiu imediatamente. Enquanto isso, Madame Gazella estava lá calmamente naquela água, com uma temperatura próxima de zero, já que só havia neve naquele dia. Todo mundo sabe que vampiros são criaturas de sangue frio, então gelo e água gelada para eles são coisas que não mudam a sensação de frio ou calor. Exatamente como vemos Madame Gazella reagindo. De tudo que vimos até agora, podemos realmente dizer que Madame Gazella é uma personagem completamente diferente de qualquer outra no desenho da Peppa Pig. Embora os criadores do desenho não tenham afirmado diretamente que ela é uma vampira, todas essas pistas sugerem claramente que ela pode ser. Na festa da abóbora, Suzy pergunta à mamãe: "O que é um vampiro?" Dona Ovelha responde: "Um vampiro é alguém que dorme durante o dia e fica acordado a noite toda." É alguém que dorme o dia todo e fica acordado a noite toda. Seguindo essa definição, pode parecer que Madame Gazelle não é vampira, já que ela dá aula para a turma da Peppa durante o dia. A teoria é que Madame Gazelle vive há tanto tempo que evoluiu e agora faz o que seres vivos normais fazem. Nossa pesquisa também mostra que ela não dorme à noite. Isso pode ser comprovado pelo episódio em que Peppa se oferece para cuidar dos porquinhos da Índia da Madame Gazelle. Quando papai e mamãe Pig chegam, Madame Gazelle mostra uma lista do que não podem esquecer ao cuidar dos porquinhos da Índia. O que mais se destaca nessa lista é isso: é preciso escovar o pelo dos 2 porquinhos da Índia várias vezes, incluindo uma escovação no meio da noite. Mas quem acordaria de madrugada só para escovar porquinhos da Índia? A menos que você seja noturno e não durma à noite, isso explicaria por que Madame Gazella faz isso sempre. Para ela, isso seria natural, pois provavelmente nunca dorme, o que explicaria o uso de sombra azul para esconder as olheiras. Isso deixa claro que ela nunca dorme e fica acordada todas as noites. Afinal, vampiros ficam acordados a noite toda. Então esses foram alguns dos pontos que provam que Madame Gazella pode ser uma vampira. E como sempre, nos vemos no próximo vídeo.